A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo vamos falar o que é e o que não é um devocional e por que precisamos ter um devocional e quais são os 3 pilares que sustentam a nossa vida espiritual. Fique comigo até o finalzinho desse vídeo e com certeza ele será bênçãos na tua vida em nome de Jesus. Devocional é o tempo que você dedica a Deus no seu dia, seja em oração, seja em leitura da Bíblia, seja em jejum, consagração. E infelizmente, mais de 90% dos crentes não têm uma vida devocional ao Senhor. Se você fizer uma breve pesquisa entre as pessoas que você conhece, pegue 10 pessoas e pergunte para ele: meu irmão, qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você meditou na palavra de Deus, que você leu a Bíblia? Claro, não dentro da igreja, mas em casa. Porque infelizmente a maioria das pessoas, elas vão à igreja e na igreja às vezes ela lê a palavra de Deus, ela ora, mas não leva essa vida espiritual a sério em casa. Não lê a Bíblia, muitas das vezes não faz o seu jejum, a sua consagração. E o salmista Davi disse que o homem que seria bem-aventurado no capítulo 1, no versículo 3, diz que é aquele que medita na lei do Senhor de dia e também de noite. O problema é quando nós não tiramos esse tempo devocional com Deus, vêm as dificuldades. Assim como o corpo, quando você deixa de comer, quando você deixa de tomar água, ele começa a apresentar algumas deficiências, assim também é a vida espiritual. Quando uma pessoa não está alimentando o seu espírito, tendo o seu devocional com Deus, também aparecem alguns problemas, mas na área espiritual. Esta pessoa se torna uma pessoa anêmica, se torna uma pessoa fraca, se torna uma pessoa desanimada. Qualquer luta, qualquer problema é motivo para desanimar essas pessoas. E muitas das vezes eles atribuem esses problemas à igreja, ao pastor, ao irmão, ao líder de jovem, ao líder do ciclo de oração, mas na verdade é porque ele não tem ou ela não tem o seu devocional todos os dias com Deus. E nossa vida precisa ter um momento particular com Deus. Repare que às vezes nós entramos ali no WhatsApp para responder apenas a uma pessoa que mandou mensagem para a gente e nós ficamos às vezes no WhatsApp, no Facebook ou até mesmo no Instagram 1, 2 e 3 horas e parece que o tempo voa. E aí quando nós dobramos nossos joelhos para orar ao Senhor, parece que dói os joelhos, nós não temos palavras para orar. Repare quanto tempo nós perdemos com isso, não que isso seja pecado, mas às vezes passamos tanto tempo nas nossas redes sociais que quando nós vamos ler a Bíblia, nós não conseguimos ler porque cansa os olhos, porque dá sono. E tudo isso, meu irmão, é um sinal vermelho, um sinal de alerta que está ligando, ou seja, o próprio Deus quer nos despertar, mas para isso acontecer, nós precisamos reconhecer que nós necessitamos voltar para Deus. E com certeza ele disse: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. O que não é um devocional? Muitas pessoas pensam que por ir à igreja, às vezes 1, 2 ou 3 vezes na semana, já estão fazendo o seu devocional a Deus, mas na verdade não. Um culto que você participa, uma reunião que você participa, ou até mesmo um ensaio na igreja, não é contado como um devocional. Isto porque é apenas algo que vai nos incentivar cada vez mais a estar na presença de Deus. A minha ou a sua vida devocional, ou a nossa intimidade com Deus, não pode estar baseado somente no tempo que você vai à igreja ou que você vai ao culto. Você precisa, como diz o próprio Jesus, quando nós orarmos, entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai. Ele está ensinando aqui que os cristãos têm que ter intimidade com Deus. É o seu momento particular com o Senhor, é o meu momento particular com Deus. É por aí que você mede a santidade de uma pessoa. A santidade de um cristão não se mede pelo tanto de línguas estranhas que ele fala ao culto, ou pelo seu anel de teologia, ou muito menos pelos seus diplomas pendurados nas paredes. Não, a santidade de alguém se mede pelo tempo que ele dedica a Deus da sua vida. Nossos pais na fé, a igreja primitiva, foram igreja fervorosa, foram pessoas fervorosas porque dedicavam sua vida à oração, dedicavam sua vida à leitura da Bíblia.
Hoje nós vivemos tempo de frieza porque a maioria das pessoas, elas estão satisfeitas de ir uma vez ao culto, estão satisfeitas de participar de uma oração, de participar de um ensaio e não levam a sua vida devocional a sério. E por isso estão cada dia mais frios, cada dia mais desanimados da caminhada, porque não levam a vida devocional a sério. Por que temos que ter uma vida devocional? Nossa vida espiritual tem que ser avivada. É muito comum você encontrar pessoas desanimadas, pessoas cansadas, pessoas que vão ao culto porque aprenderam o caminho da igreja, mas essas pessoas estão com espírito de indiferença. Você lembra da igreja de Laodiceia? O Senhor disse: eu conheço as tuas obras, que não é frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que o Senhor está dizendo ali? O Senhor está dizendo sobre um espírito de indiferença. A igreja pensava: rica sou, tenho tudo. E o Senhor estava dizendo: você é pobre, você é nu, você é miserável. Sabe por quê? Porque muitas pessoas se acostumam em viver de qualquer forma diante de Deus. Infelizmente, assim como o nosso corpo acostuma com as refeições que nós se alimentamos diariamente, assim também é o nosso espírito. Se você deixar de orar, se você deixar de ler a Bíblia, o teu corpo e o teu espírito vai acostumar com isso. Quando você for tentar ler, tentar orar, vai ter dificuldade, porque você vai ter que doutrinar novamente o seu corpo, doutrinar novamente o seu espírito, para que ele venha se alimentar da palavra. E quantas pessoas nós encontramos que desanimaram da caminhada, homens e mulheres de Deus que estão desistindo do seu ministério, estão abandonando a sua vida espiritual, estão se acostumando com as coisas deste mundo. Meu irmão, tudo isso é porque não levam a sério a sua vida devocional. Olha só o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando você está animado, avivado, você é motivado a ir à casa de Deus, você é motivado a estar com teus irmãos em Cristo, adorando, glorificando a Deus, você tem plena comunhão com Deus. Mas quando nós não levamos a sério nosso devocional com Deus, nós estamos propensos ao desânimo, propensos ao fracasso. O salmista Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, quando estarei na presença de Deus? A minha alma anseia pelo Senhor. O que é isto? É saber que todos os dias Deus quer renovar as nossas forças, Deus quer renovar nosso interior. Jesus disse à mulher: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ou seja, quando nós tomamos desta água, nós estamos sempre jorrando esta água. As pessoas que chegarem até você também vão poder beber dessa água que flui direto do próprio Jesus. É ter uma vida espiritual alicerçada. Não que você não vai enfrentar problemas, dificuldades, não que muitas das vezes não vai chegar a luta na tua vida ao ponto de tentar te desanimar. Olha o que Paulo diz no final da sua caminhada, no final da sua trajetória, mesmo estando preso. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que é isso? Isto é um sintoma de um cristão que está avivado, um cristão que está cheio com a presença de Deus. Ele está dizendo essas palavras: eu comecei com fé, eu comecei animado e eu estou terminando animado. Se fizermos um breve paralelo na vida de Paulo, você vai ver que muito tempo da sua vida ele passou em prisões. Muito tempo da sua vida ele passou sozinho, preso por causa do evangelho. Mas você não vê ele desanimando ninguém, você não vê ele reclamando para ninguém, você não vê ele chorando para ninguém. Sabe por quê? Porque a vida dele está alicerçada em Cristo. Ele mesmo disse que era um prisioneiro de Cristo. Ele mesmo disse: gastarei e me deixarei gastar por vós. Isto é entender por que Deus o chamou. Deus te chamou para que você tenha uma vida espiritual avivada, para que você tenha uma vida espiritual alicerçada, para que você anime os outros, para que você ajude o outro. Foi para isso que Deus nos escolheu. Mas quantos não estão desanimados? E tudo isso é porque vão deixando a sua vida devocional de lado,
vão deixando e se embaraçando com tantas outras coisas. E eu disse ainda esses dias, muitas pessoas, tudo lá fora é mais atrativo do que o que está na casa de Deus. Muitas pessoas estão indo lá fora buscar coisas que não agradam ao Senhor, ao invés de dobrar os seus joelhos e orarem a Deus. Meu irmão, quantas pessoas dentro da própria igreja que não conseguem mais orar, não tem mais reverência na oração, não dobram seus joelhos mais para orar. E essas pessoas estão desanimando dia após dia. Jesus alertou isso dizendo: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele deixou uma promessa: aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Você sabe quais são os 3 pilares que sustentam a nossa vida espiritual? O primeiro é a oração, o segundo é a leitura da Bíblia e o terceiro é o jejum. Quando nós oramos, nós nos comunicamos com Deus. E oração não é oração só para pedir. Oração é comunhão. Oração é busca por Deus. Oração é intimidade com Deus. Leitura da Bíblia é importante. Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor falou no Antigo Testamento: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O terceiro pilar é o jejum. O jejum sacrifica a nossa carne e fortalece o nosso espírito. É o jejum que nos faz ser mais sensíveis à voz de Deus. Sem oração, sem leitura da Bíblia e sem jejum, não tem como conhecer Deus. Eu sempre digo, você não vai encontrar Deus no supermercado, você não vai encontrar Deus andando pelas ruas da cidade, mas como que eu tenho comunhão com Deus? Quando você começar a orar um pouquinho mais, quando você jejuar um pouquinho mais e quando você começar a meditar mais na palavra de Deus, aí você vai ver que a tua vida espiritual vai ser transformada. Nós precisamos de um grande avivamento. E como vai se dar esse grande avivamento? A partir do momento que se cumprir o que Deus falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Virá, e eu creio, um grande avivamento para a igreja, mas só a partir do momento que nós voltarmos o nosso coração para Deus, que o nosso coração arder, queimar pela presença de Deus. Como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus. Quando nós voltarmos a termos sede pela presença de Deus e voltarmos a doutrinar a nossa vida com oração, com jejum e com leitura da palavra, Deus virá mais uma vez e com certeza vai avivar a sua obra no meio dos anos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas em nome de Jesus.